possível para não me concentrar muito nessa questão. Eu, antes de começar, gostaria de ressaltar que começa-se agora a reconhecer a contribuição do Conilon para a cafeicultura nacional. Até então, eu acho que o café Conilon, embora ainda vítima de certa forma de determinados preconceitos, mas ele vinha sendo reconhecido mais como um componente da nossa cafeicultura que veio possibilitar a ocupação de áreas de produção, gerar empregos nessas regiões, empregos significativos e gerar renda, prosperidade. Mas eu acho que no caso da nossa cafeicultura, ele vai além disso, que por si só já é muito importante. Eu acho que há dois aspectos que têm que ser vistos, nos quais a contribuição do Conilon foi muito importante. A primeira delas é a indústria de solúvel. O Sérgio focou bem quando disse que ela surgiu em grande parte pelos enormes excedentes de arábica na ocasião. Essa foi, de fato, a razão de existir, mas aonde a indústria de solúvel se desenvolveu no Brasil e no mundo, a partir da década de 70, quando o solúvel passou a evoluir rapidamente para o que hoje é considerado mais ou menos como café consumido sob forma de solúvel, mais ou menos 20% do mundo, os 32 milhões que ele apontou muito bem, esse grande salto na produção, na utilização de solúvel se deu a partir da utilização pelas fábricas de solúvel no mundo de café da variedade robusta. Quer dizer, no mundo, o café robusta, o café solúvel, se desenvolveu e se consolidou usando como a matéria-prima. O Sérgio mencionou também a diferença de rendimento entre o arábica e o robusta, o que faz concluir que, no nosso caso, no caso brasileiro, se nós não tivéssemos uma produção de solúvel, a nossa indústria já tinha ido para o espaço há muito tempo. Primeiro porque, se nós não tivéssemos o Conilon, ela não poderia continuar trabalhando com uma matéria-prima que rende significativamente menos, em termos de sólidos solúveis, do que a indústria do exterior. E importar café, vocês sabem que no Brasil é impossível, né? Muito bem, então, o Conilon foi, melhor dizendo, fundamental no sentido de possibilitar, viabilizar o desenvolvimento e a própria existência da indústria de solúvel. Hoje, essa situação, de algum modo, na medida que nós não sejamos capazes de impulsionar rapidamente a nossa produção de robusta, a nossa indústria vai viver confrontada com a circunstância de que ela vai concorrer com a indústria situada no estrangeiro, que se utiliza da matéria-prima solúvel, ao qual ela terá que pagar mais caro aqui, exatamente pela grande demanda interna que existe em relação a esse café. E, igualmente importante, foi a contribuição para a expansão do consumo interno. Quer dizer, o fato de que o nosso consumo saltou rapidamente, evoluiu rapidamente e hoje está, a partir das previsões da BIC, próximo de 20 milhões de sacas, como os senhores sabem, o Conilon tem uma presença no blend que é estimada entre 50% e 55% do consumo nacional. A presença do Conilon no blend em percentual tão expressivo, do mesmo modo que ela levou a uma circunstância muito favorável, que foi permitir uma composição de preços mais baixo, mais econômico, e isso auxiliou em muito esse desenvolvimento do consumo interno. Ele cresceu muito pela estabilidade e pelo preço pago pelo consumidor, que estava de acordo com o seu poder aquisitivo da época. Hoje ele já pode ir para o gourmet, aquela coisa toda, mas esse grande impulso tem muito a ver com o Conilon. Muito bem, vamos começar aí com o tema mercado. Eu, inicialmente, vou fazer uma menção aqui
fiz alguma bobagem aqui. Pode passar para o primeiro slide? Há uma referência à questão... Aqui é mais fácil. Nesse aqui. É mais fácil para você ir e voltar. Tá. Muito bem. Então, nós temos aqui uma transparência que procura mostrar, nessa década, a partir dos anos 2000, o comportamento dos preços do café arábica, que é a linha azul, e do vermelho, que é o Conilon, levando em conta as posições médias das bolsas de Nova York e de Londres, que são as bolsas principais formadoras dos preços. Como os senhores observam aí, em primeiro lugar, eu destacaria o seguinte, que até 2002, vocês estão lembrados, foi aquela grande safra, a primeira safra aí de 48, 50, aliás, a Tristão até estimou em 52, por aí, foi um Deus nos acuda, e veio mostrar que foi aquilo mesmo. Mas, enfim, então, em 2002, o café chegou no nível mais baixo. Para os senhores terem uma ideia, o Conilon estava em cerca de 25 centavos de dólar por libra-peso. Hoje ele está 5 vezes mais. Muito bem, e o arábica, a mesma coisa. Aí, então, de lá para cá, portanto, de 2002 até agora, os preços estiveram, salvo alguns momentos, numa tendência de crescimento constante. Certo? Quer dizer, os preços evoluíram, ajustes periódicos e tal, mas numa linha reta, quase que numa linha, vamos dizer, numa inflexão regular. Bom, até 2008, por aí, quando veio a crise. Mas mesmo nesse período, os senhores observam uma situação curiosa, é que a curva de evolução dos preços é praticamente a mesma. Em alguns momentos, a diferença se expande. Por exemplo, as casinhas verdes, estão aí os números, representam o valor do café arábica tomando como base o Conilon, ou seja, na linha que está lá na última, na penúltima, 2,58 no final da série, significa que naquele determinado momento de mercado, o arábica era 2 vezes 0,58 o preço do Conilon. Quer dizer, se o Conilon fosse 100, o arábica seria 258. Então, essa linha, algumas variações na inflexão das linhas tem a ver com a circunstância de que, a partir do momento que a relação de troca, a relação de preço, portanto, os preços relativos, atingem um determinado ponto, que estima-se que é entre 1,80 e 2, você começa a ter uma substituição da demanda de arábica por Conilon, robusta, né? No nosso caso particular, Conilon. E no caso dessa curva de preço, é interessante observar que quando o preço caiu mais significativamente, agora o preço do arábica veio de 2,58, hoje está em 1,58, 59, o preço do Conilon passou até a evoluir, certo? Mostrar uma tendência menor de queda e uma reversão da baixa antes. Isso tem a ver com o fato de que essa queda abrupta do preço do arábica, essa velocidade de queda, tem muito a ver com a substituição do Conilon, do robusta, em relação ao arábica. Quer dizer, a demanda de arábica desaqueceu e aqueceu a de canéfora. Na parte seguinte, tem-se falado muito porque que, a partir da realidade de que os fundamentos de café são positivos, quer dizer, o consumo, mesmo não crescendo a níveis entusiasmantes, mas eles não estão caindo. O Sérgio, os números que ele citou, são exatamente os que eu uso também. Quer dizer, o consumo cresce, embora não nos principais mercados. O fato é que todas as commodities, nesse um ano, maio de 2011, maio de 2012, todas elas, com exceção da soja, mostraram aí quedas muito parecidas. O café, logo depois do algodão, é o produto que mais mostrou quedas, né? Essa mesma, usando do arábica, como aquela tabela mostra os preços do café do arábica, eu fiz uma comparação com
com o Robusta de Londres. As quedas observaram-se também, mas numa proporção bem menor, né? Quer dizer, o preço do Conilon foi menos influenciado pelas tendências macroeconômicas, porque se considera que, na medida que o preço das commodities caíram, os preços caíram como um todo, e o café teve mais ou menos na linha geral, isso é uma demonstração clara de que esse comportamento de preços foi influenciado pelos fatores macroeconômicos que atingiram aí Estados Unidos, Europa, essa coisa toda. Muito bem. Passando aqui, já feita essa introdução em preço, eu passaria para a questão do mercado interno brasileiro, inicialmente falando desse mercado, e isso diz respeito ao Conilon. A primeira linha mostra a estimativa de consumo interno do consumo interno formulada pela BIC. Muito bem. E a linha de baixo mostra, a partir de estimativas de mercado, que eu acredito que são opiniões dominantes, há uma conclusão de que nos anos 2000, que é o início dessa série, a participação do Conilon no blend estava entre 20% a 25%. E que hoje, no final da série, ela está entre 50% e 55%. É claro que isso é uma estimativa, mas eu diria que é uma estimativa que tem respaldo em opiniões que tem peso no setor, inclusive do Natan, que ele concorda comigo que a coisa está por aí, nos 50, 55. Então, o mercado interno é o maior mercado para o Conilon brasileiro. Para a produção de Conilon, ele representa aí 10, aqui está claro, cerca de 10 milhões de sacas por safra, né? O que quer dizer que isso, vamos dizer, absorve uma parcela muito expressiva se nós tomarmos em conta as estimativas da Conab. Né? Muito bem. O segundo mercado é o mercado do solúvel da indústria brasileira de café solúvel. Os números de exportação da indústria são os de cima, eu me refiro mais aos 3,3, que é o número que o Sérgio usou também, e também, segundo as opiniões estimativas do mercado, o blend da participação do Conilon no blend da indústria de solúvel no Brasil estaria em torno de 85%. No mundo é 97%. A indústria brasileira ainda é uma das poucas que tem um grau de utilização de arábica mais expressivo. Mas a estimativa é que no resto do mundo, os países produtores, no seu conjunto, as indústrias dos países produtores, exportam cerca de 7 milhões de sacas. Os outros 25 são produzidos pela indústria, principalmente alemã, aonde o Robusta, o Canefra, corresponde à quase totalidade. Muito bem. Indo além, nós temos nesse quadro seguinte, quer dizer, uma demanda interna agregada do consumo interno e do solúvel, que representa aí, tomando como base o último número da série, representa 13,7 milhões de sacas. Muito bem. A produção, essa coluna de barra, que não está muito clara aí, representa a estimativa da Conab de produção. É de 11 milhões e 300 mil sacas. Então, a primeira conclusão é ou a indústria, de fato, não está usando isso, ou a estimativa de produção está equivocada. Certo? Então, vamos um pouquinho mais além nessa linha.
O terceiro mercado do Conilon brasileiro é o café adquirido para a finalidade de exportação sob forma do café verde. Tem aí uma série, né? O último ano de exportação expressiva foi 2002, quando a exportação atingiu 4,3 milhões de sacas, o equivalente, né, de solúvel sob forma de verde, e de lá para cá isso veio para esse nível que está aí. Certo? O ano passado ele reagiu ainda um pouco mais e atingiu 2 milhões e 600, porque foi uma produção ligeiramente maior. Aqui a linha amarela tem ainda, representa a estimativa de produção, né, da produção brasileira. Então, o verde representa, que é o terceiro mercado, representa muito pouco nesse volume. O que quer dizer que a exportação de café verde, no atual cenário, ela é meramente residual. Então, quer dizer, é um mercado do qual o Brasil não está se utilizando muito. Englobando ou fazendo a agregação de todos esses valores aí, nós teríamos que, se a estimativa de 50% a 55% do consumo interno tiver realidade, a do solúvel em torno de 85% for real, e a exportação efetiva de café sob forma de café verde, a demanda brasileira no ano de 2011 teria sido de 16 milhões e 400 mil sacas, que é mais ainda do que o déficit que ele já acusaria, né, no quadro anterior. Indo para colocando esse seguinte, ele só está resumido, a linha vermelha é a exportação, a demanda agregada no mercado interno, envolvendo exportação solúvel e consumo interno. A linha amarela, que veio logo a seguir, é a estimativa do USDA. Quer dizer, o USDA já tem um pouco mais de proximidade com esses números. Eu não coloquei aí, porque não é uma série, então só tem os últimos 2 anos, mas uma estimativa que o mercado considera é do grupo NKG, que eu acho que tem o melhor departamento de estudos do café. Eles estimam para esse ano 17 milhões de sacas, a safra brasileira de solúvel, que bom que você fosse lá, mas 17 milhões a safra brasileira de café robusta. Agora aí fica a reflexão de cada um, a conclusão aonde que as coisas podem estar criando essa divergência. Mas o fato é que, se comparar com a previsão da Conab, não tem a menor sustentação. Eu fiz aí uma série de exportações nos últimos anos, reafirma esses números que eu lhes falei. Eu acrescentei aí na última coluna a exportação de janeiro a maio deste ano, onde o Conilon aparece com 279 mil sacas, que quer dizer que vai repetir uma exportação pequena, embora já esteja no início da safra, né? Mas, enfim. Mas com isso aí, eu procurei introduzir chamar a atenção para um aspecto que é muito importante e que eu vejo com satisfação que ele foi hoje muito bem abordado na apresentação da senhora Indiana, que esteve aqui, e o Sérgio também focalizou muito esse aspecto, que é a questão da qualidade do café. Certo? A gente tem associado muito a ideia de valorização do preço do produto através por agregação de valor, ao fato de que ele o que representa a agregação é a industrialização. Isso é um erro. Certo? Até porque, se vocês vão ver nas tabelas que se seguem, os preços não demonstram isso. Mas o fato é que, pelo perfil da exportação, pela matriz da exportação brasileira,
você observa que a participação no conilon é muito pequena. Na coluna, no grupo 2 da coluna, quando se fala até a primeira, que é o conilon médio brasileiro, que você vê aí que o preço médio de janeiro, maio, foi $145 por saca, verde, né? Café verde. A segunda coluna, nós abrimos com o café, o chamado conilon diferenciado. O que seria esse conilon diferenciado? Aquele que sofreu um processo diferenciado. Quando é declarado que ele foi, por exemplo, lavado ou cereja descascado, ou ele é orgânico, ou ele é certificado. Esses fatores e aqueles que têm melhoria de qualidade apurada. Esses fatores formam o conceito do diferenciado. Então, os senhores notam que a exportação nesse período de janeiro-março, 87.279, isso dá mais ou menos quase 40%, né? Já apresenta uma média de preço de $192. Certo? Quer dizer, $50 quase superior ao preço da exportação comum. O que é isso? É qualidade. Certo? Quer dizer, esse grupo daqui, esse diferenciado, é um café que foi mais bem preparado, foi mais bem processado, e ele, portanto, agregou valor. E com uma circunstância de que essa forma de agregação é sinônimo de aumento da renda do produtor. Quer dizer, se falar em agregação, esse o caminho. É agregar valor através da melhoria da qualidade e da forma de preparo a nível das fazendas. E isso é perfeitamente possível, no nosso caso, mais viável ainda, quando se tem uma economia predominantemente familiar, aonde a exigência maior para o processo de melhoria de preparo é a mão de obra, coisa que a grande propriedade, a média, tem dificuldade. Mas não a propriedade familiar. É claro que ela tem problema também, mas é menos. Isso indica que é preciso se trabalhar, orientar a pesquisa consistentemente para esse campo. Os resultados são imediatos, como vocês vão ver no Arábica. E se olhar os anos anteriores à tabela, você vai verificar que esse diferenciado, que nesse período janeiro-maio foi quase 40%, nos anos anteriores ele não chegou a 10%. Certo? No ano passado, de 2011, 2.670.000 sacas exportadas, apenas 197 mil, quer dizer, 8%, teve um preço diferenciado. E nos anos anteriores é menos ainda. Certo? Então, é preciso uma reflexão grande nessa questão, porque eu acho que a melhoria da renda do produtor, além, claro, do preço nominal, o valor absoluto do mercado, está muito nesse campo, nesse tema aí. Olha, aqui eu usei isso em 2011, fazendo uma matriz aí da exportação brasileira. Certo? Nós fizemos nesse ano 33.510.000 sacas. O preço médio está aí na primeira coluna lá, são $260. Foi a arrecadação, a receita recorde, 8.700.000 e tal. O solúvel foi 3.300.000, o preço médio dele foi $200 por o equivalente, né? Aqui há uma distorçãozinha, porque o cálculo do solúvel a gente está fazendo pela conversão da OIC para o café verde, e não pela real, pela real, não real solúvel, não pela conversão real, porque ela dá uns 7, 8% a menos. Quer dizer, esse preço, na verdade, seria até um pouco maior, não seria os 200, seria mais. Mas, enfim, aqui eu chamo a atenção para o Arábica diferenciado, que também está no mesmo grupo de conceitos sobre os quais eu já me referi, que seriam os cafés finos,
cafés processados pela via úmida, ou cereja, ou despolpado, cafés especiais, café gourmet, cafés certificados, está tudo aí, porque não há como isolar. Mas observe o seguinte, foram 8 milhões de sacas. Isso aí, se eu não me engano, eu não me lembro de cabeça, mas acho que é 25%. Quer dizer, da exportação de café arábica, teve uma média de preço de $340, contra o arábica natural, vamos chamar aquilo que há pouco se denominou de commodity, de 254, quer dizer, quase $80 a mais do que o preço das demais exportações regulares do arábica, que envolve também cafés riado, grinders, enfim, uma série de coisas. Mas o ponto é mostrar que o mercado mundial hoje, seja no arábica, seja no conilon, ele é muito receptivo, ele demanda qualidade, certo? Ele demanda produto mais bem processado, mais bem elaborado, e porque tem consumidor disposto a pagar um pouco mais. Então, há aqui um aspecto que eu incluí aqui, e o diferenciado do arábica e do conilon. O conilon, ele é menos expressivo, porque os volumes também são menores. Mas o que está acontecendo com o arábica esse ano, por exemplo, o janeiro a maio, ele já está em 30%. 30% já está enquadrado nesse grupo de diferenciado, onde existe como os senhores veem, um prêmio bastante considerável. Muito bem, agora falando um pouquinho de robusta no mundo, né? A gente tem aí, por exemplo, que de 2000 para cá, em espaço de 5 anos, a produção foi de 43 milhões, 42 e 48. Quer dizer, o crescimento não é expressivo da produção. Tem aí uma coisa que é interessante observar, uma característica no caso do robusta, é que crescimentos expressivos, por exemplo, o caso da Indonésia nos anos 70, o Vietnã nos anos 2000, sempre são acompanhados de declínios de outros países importantes. Vocês observam aí a Costa do Marfim, nessa série. Tá, eu vou acelerar. A Costa do Marfim, por exemplo, saiu de 4 milhões e 800 para 1 milhão e 600. Então, normalmente, crescimentos têm sido compensados por contrações. Já no lado da exportação, a exportação estava em 30, 27, 32. Também não tem mostrado grande coisa, porque o mesmo fenômeno se observa. Quer dizer, a expansão no Vietnã foi compensada pela Costa do Marfim. O Brasil cresceu um pouco, mas assim mesmo tem um volume tal. E a Índia é um país que mostra um potencial de crescimento mais expressivo, né? Ela está aí numa curva de alta. Mas ainda assim não se vê nenhum volume, nenhuma expansão exagerada da oferta. Fazendo aí, para finalizar, em termos de demanda mundial, os 137 milhões de sacas é a estimativa para esse ano do consumo consumo mundial de café, né? Ele apresenta um crescimento de 2%, em função, nos países importadores, de aumentos naqueles mercados que o Sérgio se referiu, já que Estados Unidos e a União Europeia, o crescimento é próximo de zero, mas cresceu em Rússia, em Ucrânia, Eslovênia e um outro país. Mas, de qualquer maneira, o que faz com que a média mundial se mantenha é o desempenho dos países produtores. Enfim, dos 137 milhões de sacas, está se estimando que 95,5
ocorra nos países importadores, 42.400 nos países produtores. E isso quer dizer, numa conta para encerrar, que se nós considerarmos esse número em 2012, esse número de 137 está previsto para 2020, 165 milhões. Mas olhando ele, que agora tudo indica que seja real, ele projeta uma demanda por variedade, no Arábica entre 79 e 82 milhões de sacas, e no Robusta entre 55 e 58 milhões de sacas. Quer dizer, em ambos os casos mostra, sem maiores comentários, que o mercado para cafés da variedade robusta é extremamente interessante. Muito obrigado, desculpe o tempo aí. Participação de Guilherme Braga Abreu Pires Filho, diretor-presidente do Secafé, que mostrou-nos o mercado para a coffea canéfora. A seguir apresentaremos um case de sucesso, um caso de sucesso. Mais de meio século no mercado de café.